Na parte 1 do resumo do volume 4, a nossa querida Rose sofreu mais ainda do que ela já tinha sofrido, sendo obrigada a se casar e descobrindo a verdadeira face da sua mãe. E isso acabou a levando a abrir um portal para outro mundo, que trouxe vários monstros para a Oriana. A Shadow Garden, claro, conseguiu lidar facilmente com isso, mas eles também acabaram descobrindo a existência de vários outros mundos. Basicamente, um multiverso. E no final disso tudo, o retardado do Cid junto da Beta acabou sendo sugado pela Rosa Negra, que era conectada com outro mundo. E nessa parte 2, nós veremos Cid e Beta tentando descobrir o caminho de volta para casa em um mundo que o Cid conhece muito bem. E é isso, gente. Agora a gente tá bem perto do final. Depois desse vídeo, agora só vai sobrar mais um volume para resumir. Então chega de enrolação, bora começar com esse resumo. Cid, após ser engolido pela Rosa Negra, estava bem confuso com o que estava acontecendo. Afinal, na cabeça dele, ele achava que era maneiro desaparecer da escuridão. Então por isso, ele se deixou ser engolido pela Rosa Negra. Ele começou a olhar em volta e viu que estava em um asfalto rachado. Próximo dele havia um poste elétrico e também várias casas semi-destruídas. E na entrada de onde ele estava, dizia Tanaka. Só de olhar para aquelas poucas coisas já foi o suficiente para ele perceber que ele tinha voltado ao Japão. Mas algo parecia errado, já que o lugar inteiro estava destruído. Antes de conseguir pensar mais sobre isso, Cid percebe que alguém estava se aproximando dele. E esse alguém era a Beta, que quando viu ele, ficou muito feliz e acabou tropeçando no chão. Quando ela se levantou e perguntou onde eles estavam, o Cid viu que seria um momento perfeito para ele agir como uma eminência das sombras, e começou a dar algumas informações sobre o local e os costumes para Beta, o que fez ela pensar que em pouco tempo ele já descobriu muita coisa sobre o tal lugar chamado Japão. Então, a fim de não chamarem atenção indesejada por causa de suas roupas, Cid e Beta entram na casa de um homem chamado Tanaka, e lá Cid teve bastante problema com Beta usando roupas que não eram nem um pouco apropriadas para ela usar, encontrando desde um maiô escolar até uma fantasia de uma sádica. Mas o mais interessante que ele encontrou na casa foram um pedaço de papel que tinha escrito o colapso do Japão, e também encontrou ossos de pessoas que tinham marcas que não pareciam ser de animais normais, mas sim se pareciam mais com feras mágicas, o que já fez ele teorizar de que possivelmente o Japão foi dominado por feras mágicas. Então, quando eles encontraram vestimentas adequadas, eles primeiro foram atrás de água para poderem se manter hidratados. A água que eles encontraram não era filtrada, mas por conta do poder mágico deles, eles não teriam problema com isso. Eles começaram a seguir um caminho por onde eles estavam sentindo um poder mágico. Os dois logo encontraram o lugar de onde vinha o poder mágico, que era um hospital que, assim como o resto do Japão inteiro, parecia estar abandonado. Eles deram um grande salto ao mesmo tempo e quebraram a vidraça do prédio, chegando no terceiro andar dele. E no andar, eles acabaram encontrando cadáveres que, segundo as análises de Beta, parecem ter sido mortos faz 5 dias, o que mostrava que a humanidade possivelmente ainda estava viva. E indo para o segundo andar, eles não demoraram muito para descobrir que os traços de poder mágico estavam vindo de feras mágicas que obviamente não eram daquele mundo. Não só isso, como aquele hospital estava sendo usado como um ninho, tendo cerca de 50 monstros. Mas por mais que o número deles fossem muito grandes, Cid e Beta não tiveram problema em matar todas aquelas criaturas. Quando eles mataram todas as criaturas, eles logo perceberam outras presenças se aproximando, só que dessa vez, essas presenças eram de pessoas. Então, com Cid dizendo que eles iriam responder com flexibilidade e adaptação, os dois fingiram que estavam desmaiados. As 4 pessoas que estavam se aproximando logo chegaram vendo todo o estrago que Cid e Beta tinham feito. Mas uma coisa curiosa é que entre essas pessoas tinha uma pessoa que o Cid conheceu na sua vida passada. E essa pessoa era a Kanye. Lembra da garota do primeiro episódio? Então, ela voltou. Não só isso, como ela também parece ter ficado bastante forte junto da humanidade. Ela, junto de outras pessoas, foi até aquele hospital para poder encontrar pessoas que não tinham voltado à base. Mas outra informação importante dita é quando eles perceberam que o cabelo de Beta era prateado e ela tinha orelhas pontudas. Segundo eles, ela parecia ter passado por um despertar, que é o momento onde a pessoa recebe um buff e sofre algumas alterações físicas, às vezes mínimas e às vezes bem drásticas. O caso da Kanye, que é quem sofreu um despertar, foi os seus olhos terem ficado vermelhos, enquanto para eles, a mudança de Beta foi o seu cabelo ficar prateado e ter ficado com orelhas pontudas. Como a base dele estava precisando de pessoas fortes, alguns deles pensaram em só levar a Beta, mas após a Kanye mandar um olhar de desaprovação, eles decidiram levar Cid e a Beta juntos. O lugar para o qual eles foram levados era a Universidade Nishino, que agora tinha o nome de Messias. A Kanye estava reportando sobre as pessoas que eles salvaram para o seu irmão chamado Akira, que era responsável por fazer pesquisas tanto sobre os poderes mágicos e também sobre o despertar. E assim como todo irmão mais velho, ele não era muito simpático. Ele, além de dar uma apavorinha a Kanye, mostrou bastante interesse em Beta quando ouviu que ela era uma despertada, tanto que ele nem queria saber se ela estava acordada ou não e foi direto para a enfermaria, que era onde ela e Cid estavam. Quando eles chegaram lá, o
Seiji já tinha acordado, e ele se apresentou como Minoru Kagenou, o que fez Akane se impressionar com o nome dele, mas ela nem suspeitava que ele era o Minoru e só pensou que eles eram parecidos. E assim como ele fazia no mundo em que ele reencarnou, ele ficava agindo como um garoto inocente e também medroso. Além disso, ele também disse que a Beta que ele chamava de Natsumi era sua irmã, que após despertar, acabou perdendo a habilidade de falar. E ele também fingia que tinha sofrido uma perda de memória, o que serviria para ele poder entender sobre o que tinha acontecido com o Japão. Akira nem perdeu muito tempo e decidiu que ele cuidaria da Beta para poder estudá-la e também curá-la. Mas Akane insistiu que ele parasse de ser precipitado e esperasse que ela pelo menos acordasse, o que fez ele aceitar. Mas quando ele saiu da sala, ele começou a dar uma risada seca. Quando foram deixados sozinhos, Beta logo acordou e começou a conversar com Cid. Ela não conseguia entender muito bem o que eles estavam falando, mas estava usando o movimento da boca do Cid como base para começar a entender. Começando a conversar sobre o que fazer, eles teriam que aproveitar desse lugar para reunir informação e conseguir levar nem que fosse um pouco da tecnologia desse mundo para o mundo deles. Beta iria se infiltrar no centro dessa comunidade e coletaria informações, enquanto Cid tentaria descobrir um jeito deles voltarem para o seu mundo, já que um jeito que eles tinham é seguir o fluxo mágico de Mordred, já que como ele tinha se fundido com Ragnarok, o corpo dele ainda deveria estar conectado ao outro mundo. Mas também tinha um outro motivo do porquê o Cid se separou da Beta. Acontece que a Beta aprendia as coisas muito rápido, e se ela entendesse mais sobre o japonês e também sobre a cultura daquele lugar, ela poderia acabar descobrindo que tudo o que o Cid ensinou a ela e a Shadow Garden era tudo desse mundo, ou seja, nunca foi sabedoria dele. E por isso o Cid estava com medo dela descobrir a verdade e queria voltar o mais rápido possível ao mundo deles. Assim, cada um dos dois começaram a coletar informações. No dia seguinte, Akane foi até o quarto de Cid para saber se ele já tinha recuperado alguma parte das suas memórias. Quando Cid respondeu que não, ela perguntou se ele queria tomar café da manhã e levou ele até o refeitório. Os alimentos conseguiam ser produzidos por conta de um gerador de energia, mas os melhores alimentos que ele podia produzir era mingau, arroz integral e legumes. Infelizmente, aquela era a melhor comida que a civilização podia ter hoje em dia. Quando eles pegaram seu café da manhã, Cid, fingindo que ainda estava sem memórias, perguntou a Akane o que tinha acontecido com o mundo. E então ela começou a explicar. Tudo isso começou há 3 anos atrás, quando as criaturas chamadas bestas mágicas apareceram do nada no Japão e o mundo mudou completamente. As armas de fogo não funcionavam nas bestas e em apenas 1 ano a população caiu drasticamente. Durante esse 1 ano, foi possível aprender que as bestas só são ativas durante a noite e permanecem em seus ninhos durante o dia. E para poder combater essas criaturas, um cientista estrangeiro conseguiu descobrir o poder mágico. E quando essa pesquisa chegou aos ouvidos dos pesquisadores japoneses, eles também começaram a pesquisar sobre o poder mágico. E 1 ano foi o suficiente para tudo começar a ficar sob o controle, tanto por causa das pesquisas sobre o poder mágico, quanto também pela aparição de um cavaleiro. Esse cavaleiro tinha cabelos dourados e não parecia japonês. Ele ficou conhecido como o primeiro cavaleiro e foi considerado um símbolo de esperança. Mas infelizmente, por conta do seu despertar, seu tremendo poder provocou um impacto igualmente tremendo em sua personalidade. E eventualmente, ele massacrou o povo de Arcádia e desapareceu. Arcádia era uma base que era aclamada como a última verdadeira utopia no Japão. E quando ela contou sobre a destruição dessa base, Akane começou a agarrar os ombros, quase como se estivesse com medo de alguma coisa. E desde a destruição de Arcádia, a humanidade se tornou cada vez mais egoísta e batalhas começaram a acontecer entre outras bases. Cavaleiros foram sequestrados, suprimentos foram roubados e vidas foram perdidas. Inclusive, Akira possivelmente era um sobrevivente de Arcádia. Akane não tinha certeza, porque desde o seu despertar, as memórias dela ficaram confusas. Quando ela falou tudo o que aconteceu, Akane começa a falar que não sabia porquê, mas parecia que ela conhecia Cid desde sempre, e também que ela ficava com uma calma nostálgica quando estava com ele. Quando ela terminou de dizer isso, ela perguntou se aquilo tudo ajudou em refrescar a memória dele, mas Cid apenas fingiu que estava começando a sentir dor de cabeça por forçar a se lembrar, e ela apenas disse que ele poderia ir com calma. Com isso, eles conversam mais um pouco e ele volta para a clínica. Alguns dias se passaram, e por conta de muitas pessoas terem ido à clínica, Cid teve que ser retirado do local, mas em troca, ele acabaria morando com a Akane. E só pra avisar que a Akane tem 20 anos e ela acha que o Cid tem 15. Então claro que algumas pessoas já pensaram besteira nisso aí, inclusive você que acabou de escutar isso. Mas Cid não viu problema nessa mudança, já que por conta de Akane ser uma cavaleira e ter bastante responsabilidades, ela diariamente teria que sair, e ele poderia aproveitar essas chances para ir atrás de ninhos de monstros, já que durante esse tempo na clínica, ele só conseguiu fugir
uma vez. E durante seus pensamentos, Akane acabou de novo comparando Sid com o Minoru que ela conhecia na escola, dizendo que ele era uma pessoa que nunca queria dizer as coisas que pensa. Mas mesmo com essa atitude, ela começou a entendê-lo um pouco. Afinal, ela sempre estava olhando para ele. E logo depois disso, começou a mostrar uma personalidade ainda mais à vontade com ele. No dia seguinte, a base de Messias começou a sofrer uma invasão de bestas mágicas. Era um número de bestas que se tornou um problema muito grande. A Akane até tentou atrair as bestas para outro lugar para melhorar um pouco a situação, mas acabou levando ela a quase ser morta por uma besta que ia pegá-la desprevenida. Mas ela acabou sendo salva por Sid, que estava usando o seu manto de Shadow, e apenas girando sua espada, ele acabou com todas as bestas. Ele, claro, não podia perder a chance de fazer uma aparição de Eminência das Sombras. E depois daquele dia, ele ficou conhecido como o Cavaleiro Negro. Mas o que realmente acabou marcando esse dia não foi só a aparição dele, mas também foi o assassinato de um cavaleiro chamado Yudai Saejima, um cavaleiro que Akane não ia muito com a cara. Infelizmente para Akane, ela acabou sendo chamada por Yuka, que era responsável pela clínica. Ela diz para Akane que ela estava sob suspeita de ter matado Saejima, já que além da relação deles não ser boa, ela não possuía nenhum álibi no momento do assassinato, e também pelo fato de algumas pessoas terem dito que viram ela perto do local, e por estar sob suspeita, ela não poderia sair daquela sala até o caso ser encerrado. E infelizmente, Akane não reagiu àquelas acusações do melhor jeito possível, já que ela começou a repetidamente dizer que não tinha sido ela, como se começasse a destravar algumas memórias que estavam trancadas. Seiji, que estava ao lado dela, acabou defendendo Akane, analisando a fotografia do corpo e dizendo que os cortes do corpo eram muito desleixados, o que acabava não condizendo com o estilo de espada dela, o que até foi o suficiente para tirar as suspeitas. Akane primeiro agradeceu a ele por ter defendido ela, mas logo voltou a repetir que não tinha feito aquilo. E Yuka a deu um remédio que frequentemente ela tinha que tomar para poder lidar com um certo problema que ela tem enfrentado diariamente. Quando Sid pergunta que problema era esse, ela diz que há muito tempo Akane sofreu um acidente que causou um trauma nela que apagou as suas memórias. E sempre que algo fazia ela lembrar desse acidente, ela começava a ter ataques de ansiedade, o que apenas deixou um mistério no ar sobre o que teria sido aquele acidente. Yuka iria relatar ao capitão dos cavaleiros sobre a defesa que Sid fez pela Akane, mas Sid logo se voluntaria para poder investigar sobre o caso como uma forma de agradecimento a Akane, o que Yuka apenas concordou e disse para ele relatar a ela sem querer resolver tudo sozinho. Então, depois de almoçar, Sid decidiu começar a sua investigação sobre o assassinato. Ele até tentou ir à cena do crime, mas ele não tinha nenhuma autoridade para se aproximar muito, e mesmo usando sua habilidade, ele não conseguiu encontrar nenhuma pista que fosse ajudar na investigação. Ele então, após ver um cara usando um computador, apaga o homem e usa o computador para conseguir, através de fóruns, algumas informações de testemunhas. E entre esses fóruns, ele encontrou um usuário chamado Albino Belo Elfo, um usuário que defendia o Cavaleiro Negro com unhas e dentes, chegando até mesmo a ameaçar de morte todos que insultavam o Cavaleiro Negro. Isso não lembra vocês de certas pessoas de um certo site? Mas não só isso, sabe o mais interessante desse usuário? É que ele não falava japonês muito bem. E adivinha quem estava aprendendo japonês? Preciso dizer mais alguma coisa? Quando o corpo de Saejima já tinha sido levado ao necrotério, Sid decidiu ir até lá para poder analisar o corpo. Ele conseguiu passar facilmente por uma porta de aço com sua espada de slime, mas quando ele já fez a merda, ele pensou que teria sido melhor fazer o slime ter forma de chave. Ele então rapidamente consegue achar o corpo de Saejima, e quando começa a analisar o corpo, ele vê que os cortes que foram feitos do corpo eram muito estranhos, como se tivessem sido feitos por uma serra. Mas o mais importante que ele conseguiu descobrir foi as partes de carne que estavam faltando no corpo, e ele conseguiu chegar à conclusão de que aquelas partes que restavam carne eram buracos de bala. Então ele facilmente pôde chegar à conclusão de que os cortes eram uma tentativa de disfarce para não perceberem os buracos de bala, para que assim pensassem que um cavaleiro tivesse assassinado Saejima. Então, com essas informações, Seiji logo atualizou Yuka sobre suas descobertas, e Yuka, ao ouvir, disse para ele não contar isso a ninguém porque ele poderia ser silenciado, o que Sid apenas aceitou e voltou para o seu quarto. Meia-noite, Sid tinha se levantado para passear, mas ele de repente sentiu algumas presenças cercando a sala onde ele estava. Ele de primeira pensou que eram ladrões, mas logo viu que eram mais que isso, porque quando ele se aproximou para verificar quem era, os perseguidores acabaram atirando nele. Sid, não sendo bobo nem nada, decidiu usar uma de suas técnicas de figurante para fingir que foi baleado para morrer como secundário, mas por azar dele, os dois assassinos logo acabaram percebendo que ele não tinha sido baleado, e infelizmente isso fez ele ter que sair do personagem e começar a enforcar os dois. Ele pergunta por que eles tinham tentado matá-lo, mas os dois até o fim insistiram em serem soltos e de que não sabiam de nada.
E antes que conseguisse alguma informação, algumas vozes começaram a gritar de que de novo a base estava sendo atacada por bestas mágicas. E ao ouvir aquilo, Sage não pensou duas vezes em aproveitar aquele momento em usar o seu moto de Shadow. E sem mais interesse nas informações, ele quebrou o pescoço dos dois homens e foi em direção dos gritos. Akira estava correndo pelo corredor junto de uma caixa branca reclamando sobre um espião ter sequestrado Akane. Ele logo chega na sala onde Beta estava, e ela logo olhou para a caixa que Akira segurava e ficou bem curiosa. E vendo ela com curiosidade, Akira explica que dentro daquela caixa tinha algo que a faria muito mais forte do que o primeiro cavaleiro. Ele logo abre a caixa e revela que dentro dela tinha a cabeça de Mordred, que tinha sido encontrada em um ponto onde o poder mágico tinha sido reunido de uma forma anormal. E diz que graças ao poder dessa cabeça, uma criatura conseguiu evoluir e agora era chamada de Brutal. Então, se com uma criatura já tinha dado um aumento de poder grande, imagina com uma pessoa que despertou. Mas antes que ele pudesse começar os seus experimentos, Akira, assim como Saejima, acabou sendo atingido por uma bala. O assassino então recarregou a arma e também atirou em Beta, onde a bala atingiu exatamente na testa da elfa. E acreditando que ele já tinha morrido, o assassino sai da sala. Mas antes que sua consciência fosse embora, Akira acaba vendo Beta se levantando como se nada tivesse acontecido. E depois de ter vestido seu traje de slime, ela começou a colocar nas suas roupas alguns itens desse mundo e também pegou a cabeça de Mordred. Ver aquilo deixou Akira bem surpreso, e ele perguntou a Beta quem ela era, e Beta responde de que ela fazia parte da Shadow Garden e ia sair da sala. Mas antes de sair, ela pergunta a Akira, que estava morrendo, se ele sabia algo sobre o anjo caído desonesto, o que Akira responde que não. E ao conseguir a resposta, ela sai da sala, e Akira, que já estava nas suas últimas, finalmente acaba deixando o mundo. Chegando no local onde estavam gritando, Sage encontrou uma quantidade de bestas mágicas muito grande, junto com elas a besta conhecida como Brutal. O Brutal estava para destruir o portão da base com a sua pata, mas Sage logo chegou a tempo e conseguiu derrotar todas as bestas sem nenhuma dificuldade, terminando com chave de ouro, matando o Brutal junto do resto das criaturas com o I Am Atomic. E logo após matar as criaturas, Beta chegou ao lado dele falando um japonês não muito bom, dizendo que o plano estava pronto para ser iniciado. Agora pergunta se o Sage sabia que plano era esse. Mas quando ele viu a cabeça de Mordred, ele soube qual era o plano. Mas eles ainda tinham um assunto para resolver, e esse assunto era enfrentar o assassino de Saejima e também o sequestrador da Akane, que tinha simplesmente desaparecido. E para quem já juntou os pontos, o assassino e também sequestrador, ou melhor, assassina e sequestradora, era a médica Yuka, que em um corredor subterrâneo estava correndo e estava junto com uma mala em que Akane estava dentro. E enquanto corria, ela disse que tudo finalmente ia acabar, mas pro azar dela, ela rapidamente acaba encontrando Sage e Beta, que claro, já sabiam que ela era a responsável pelo assassinato, e também responsável por ter mandado aqueles assassinos atrás do Sage. Yuka se revela como a espiã da Aliança, uma organização que tinha a base Messias como alvo, mas para Yuka, o alvo dela era Akane. Isso porque ela buscava vingança. E ela começa a explicar que aquela garota era uma má pessoa. Ela então diz que ela era de Arcádia, junto com o marido dela, que junto de Akira pesquisava sobre o despertar. E graças às pesquisas deles, o primeiro cavaleiro nasceu. E esse primeiro cavaleiro era Akane. O que fez Sage estranhar, porque é dito que o primeiro cavaleiro era loiro. Mas é aí onde vinha a revelação. Nishino Akira começou a fazer experimentos com Akane que não deveriam ser feitos para poder deixá-la mais forte, e quando o poder dela aumentou, ela começou a perder o controle e destruiu Arcádia por inteiro, incluindo o marido de Yuka. E a partir daquele dia, ela jurou que ia se vingar de Akira e Akane, porque ela não podia perdoar os irmãos de terem feito um massacre e simplesmente tentarem seguir em frente. Ela já conseguiu matar Akira e apenas sobrava Akane, mas ela não planejava dar o mesmo destino à garota que o seu irmão. Ela queria dar algo pior a ela. Yuka então tira Akane da mala e coloca uma agulha perto do pescoço dela. Ela diz que Akira injetou em Akane fluidos dos cadáveres de bestas mágicas no corpo dela para poder deixá-la mais poderosa. Então, ela se perguntava qual seria o resultado se ela injetasse o sangue do monstro Brutal nela. E foi isso que ela fez. Ela injetou os fluidos em Akane e logo em seguida, o corpo da garota começou a tremer e um grande poder mágico de cor dourada fluiu dentro do corpo dela. E ela logo levantou com um brilho dourado, atingindo pela segunda vez a sua verdadeira forma. E aquele era o plano de Yuka, fazer Akane cometer o mesmo pecado que ela cometeu no passado. E logo em seguida, Akane, com um olhar vazio e sem emoção, estendeu o braço direito e perfurou o peito de Yuka. E aquilo foi o suficiente para deixá-la satisfeita, com suas últimas palavras sendo que essa era a sua vingança, rindo com os lábios manchados de sangue até cair no chão
e parar de respirar. Akane, quando voltou a si e percebeu o que fez, começou a gritar e a coçar a cabeça com força com as mãos ensanguentadas. E então, as partículas douradas se expandiram, absorvendo tudo em uma enorme explosão. E após a explosão, as memórias que ela havia esquecido sobre o massacre de Arcadia começaram a retornar. E isso fez ela começar a ficar completamente instável ao ponto de ter feito aquela explosão. E quando tudo o que sobrou foi uma cratera e Akane pensou que tinha matado o Minoru, ela se sentou, encolhendo os ombros e chorando por dentro, mas sem mudar a sua expressão. Mas naquele momento, ela ouviu um barulho atrás dela. O dono desse barulho era o tal Cavaleiro Negro, que apenas disse que aquela noite era perfeita para cortar os laços com o passado. Akane, ainda descontrolada, começou a enfrentar o Cavaleiro, perfurando ele. Ou era isso que ela pensava, porque aquilo era apenas uma imagem residual. Virando-se e encontrando o verdadeiro Cavaleiro Negro, ela de novo iria para cima dele. Mas Sage apenas usou seus fios para poder prendê-la, chamando aquela técnica de prisão das correntes escuras. E começando a se aproximar lentamente dela, ele começou a imbuir sua espada mágica em poder mágico roxo. E aquela demonstração fez Akane ter certeza de que morreria. Mas isso não a deixou triste, mas sim feliz, porque tudo iria finalmente acabar. E então, desferindo um ataque com sua espada imbuída de poder, Sage derrota Akane, mas não antes de dizer para da próxima vez ela ter mais cuidado para não ser sequestrada de novo. Aquele ataque não a matou, mas a derrotou, e quando ela estava desacordada, ele logo a curou dos ferimentos que ele causou. Com isso, já estava na hora de voltar para casa. Beta, que apenas observou tudo como uma lunática pelo Cid que era, estava em uma mão tirando fotos dele, enquanto na outra fazia anotações das crônicas de Shadow. Como ela fazia isso eu não sei, mas ela fazia. Depois de Cid ter derrotado Akane, ela logo pega a cabeça de Mordred e arremessa para cima. Então, logo empala a cabeça com sua espada de slime cheia de poder mágico. E aquilo foi o suficiente para criar uma nova Rosa Negra. Cid logo entrou pelo portal, mas Beta acabou ficando para trás porque ela teria problema de entrar no portal com alguns itens desse mundo por eles serem muito grandes. Então, ela teria que deixar alguns lá. Mas ela teve a ideia de levar alguém que tinha um conhecimento da tecnologia daquele mundo, e por isso ela decidiu levar Akane para o mundo dela. E logo, junto de uma nova companheira e outros itens, ela entrou no portal. Akane acorda em um quarto branco, mas tinha algo diferente. Ela acordou em um estado de espírito sereno, cheio de paz. Fazia muito tempo que ela não acordava bem. Ela vê que tinha algumas escrituras na parede, mas ela não conseguia entender aquela língua. Ela logo lembra o que tinha acontecido em Messias, mas ao invés de ficar ansiosa, ela estava com a mente tranquila e foi capaz de suportar. E ela acreditava que quem deixou ela naquele estado de espírito sereno tinha sido Minoru, pois ela tinha escutado a voz dele. E então, ela faz um juramento para Minoru, dizendo que ela queria salvar um número de pessoas muito maior do que ela matou. Então até lá, ele teria que esperar por ela.